Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Greg e hoje eu vou falar sobre este livro aqui, a biografia do Will Smith. Bem, o Will Smith aqui nesse livro, ele diz que ele adora o Paulo Coelho, ele fala muito da influência que o livro Alquimista do Paulo Coelho exerceu sobre a sua vida, né? Olha aí as gravuras, ó. Olha que legal. Ah, o Will Smith aqui também, ele registra a sua experiência com o chá ayahuasca, né? É o chá lá de origem indígena. E ele diz que esse chá ajudou muito ele no que se refere ao autoconhecimento, né? Aqui nesse livro também, o Will Smith, ele fala que na época que ele que ele participou do elenco do filme Independence Day, em 96, né? O filme fez muito sucesso, né? Fez muito sucesso mesmo. E aí depois, em 97, ele foi convidado para fazer o MIB Homens de Preto, mas ele recusou, né? Ele não quis fazer MIB Homens de Preto. Ele não queria interpretar o Jay. Por quê? Porque seria mais um filme que também iria abordar a questão de alienígenas e naves espaciais. E ele temia que esse filme não seria tão bem aceito quanto Independence Day. Aí ele achou que as pessoas ficariam incomodadas, né? Com ele estar em mais um filme de alienígenas e discos voadores. E não lhe daria o crédito. Mas aí o Steven Spielberg o chamou em sua mansão. E após algumas horas de conversa, finalmente o Steven Spielberg convenceu o Smith a fazer o MIB, Homens de Preto. E como sabemos, o filme foi um sucesso absoluto de crítica, de bilheteria, de tudo, né? Em 96, né, o Will Smith ele foi convidado para a abertura do Planet Hollywood em Sydney, Austrália, né? E aí ele conta aqui na biografia que ele viu Schwarzenegger, viu Stallone, viu Bruce Willis tirando fotos, conversando com as pessoas. Aí ele chegou todo empolgado, né? Todo assim, meio ingênuo até, né? E disse aos três que ele queria ser a maior estrela de cinema mundial. E os três iriam ajudá-lo a chegar lá. Ele foi meio que esnobado, né? Por eles. Aí o Schwarzenegger disse para ele o seguinte, que ele só faria sucesso se ele só fazia sucesso nos Estados Unidos, ele não era um astro de cinema mundial, né? Aqui na gravura são os pais dele, né? É o pai do Will Smith e a mãe dele. Então, o Schwarzenegger falou para ele que se ele fazia sucesso só nos Estados Unidos, ele não seria um astro de cinema a nível mundial, né? Um astro internacional de cinema. Ele disse que ele deveria viajar pelo mundo, apertar todas as mãos, beijar todos os bebês, pensar em si mesmo como político, concorrendo a um cargo de maior astro de cinema do mundo. Foi o conselho que o Schwarzenegger deu para ele, né? E é isso que Smith faz até hoje, né? Olha aí, mais fotos aí de família, né? Olha que legal. Na biografia também, galera, o Will Smith ele fala muito sobre a avó dele, né? E ele diz que a avó dele é a Gigi, né? Ela conheceu a Jada, que é a atual esposa do Smith. Ela conheceu a Jada de uma forma bem inusitada. Ela chegou na mansão do Will, bem na hora que passava o filme A Face da Verdade, bem naquela cena de sexo da Jada com o Alan Pine, né, que fazia o papel do Jason, né, interpretava o Jason no filme A Face da Verdade. Aí a Gigi, a avó do Smith, disse que quando ela era mais nova as pessoas não precisavam tirar a roupa para fazer filmes. E aí até hoje a Jada, ela morre de vergonha, né? Ela morre de vergonha de ter conhecido a avó do Will Smith assim, desse jeito, né? Gente, esse livro tem umas fotos muito legais, né? Além da biografia, além de eu ter adorado essa biografia, o conteúdo do livro em si, as fotos são muito legais, né? Também, galera, no livro aqui, ó, o Smith e o Quincy Jones, né? O Smith e o Quincy Jones. Também, galera, no livro, no fim da década de 80, ou melhor, no fim da década de 90, né? E início dos anos 2000, a mídia
sempre dava destaque à família de Will com o Jada, ele, a esposa, né, a Willow, o Jaden Smith, e quase não mostrava a família anterior do Will, né? A família que ele teve com o Cherie e o outro filho dele, o Troy, né? O Will Smith fala muito sobre livros aqui, né? Ele fala muito sobre as influências, ó. As influências musicais dele, né? MC Hammer, Doug F. Fresh, Slick Rick, Big Daddy Kane, Roxanne Shunt, MC Shan, Juice Crew, Leaders of the New School, né? Ele fala muito das influências musicais dele. Ele também fala muito sobre as influências literárias dele, que teve uma época que ele se trancou numa casa e ele só ficou lendo, né? Só ficou lendo, 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 lendo. Então, além do Paulo Coelho, tem muitos autores que ele gosta, né? Ele gosta muito de livros sobre educação, sobre desenvolvimento pessoal, né? E ele fala muito sobre essas influências da literatura, né? Na vida dele, né? Ah, o Will, ele diz, aqui quando ele conheceu Muhammad Ali, né? Ele diz que na época que ele foi fazer o Ali, o filme que conta a história do Muhammad Ali, né? No início da década de 2000, ele fala que naquela época teve um ano de treinamento, seguido de 5 meses de gravação, né? E ele diz que essa época foi o período mais estafante, mais cansativo, mais exaustivo mentalmente, fisicamente e emocionalmente de toda a carreira dele. E ele também diz que também foi a época mais transformadora para a vida dele, né? Nas gravações, ele sentia muito calor, né? O clima ali da África, né? De Moçambique, né? Era muito quente mesmo. E ele tinha que treinar boxe, né? Ele tinha que decorar as falas do Muhammad Ali. Tudo foi muito difícil, foi muito cansativo, mas ele diz aqui no livro que foi transformador, né? Foi uma época muito de bastante crescimento profissional e pessoal para ele, né? E ele disse também que nessa época ele chegou a conhecer o Nelson Mandela, né? Aqui, ó. A foto do Will com o Nelson Mandela, né? É muito legal, gente. É muito legal esse livro. Muito legal mesmo. Nossa, são 400 e... mais de 400 páginas, né? Deixa eu olhar aqui. São 441 páginas. 441 páginas. Mas assim, você lê e nem percebe, né? Você vai lendo e nem percebe, assim, porque você fica tão absorto na história. Você mergulha tanto aqui na vida dele que, nossa, você nem percebe, né? E o livro também fala aqui, né? E o Smith também fala que testemunhar as dificuldades dos pais dele marcou ele com essa ideia de que a estabilidade financeira era essencial para o amor e a família terem a chance de florescer, né? Ele ele relaciona muito isso, né? O sucesso financeiro da família tem uma ligação com a felicidade, o grau de felicidade da família. Isso é óbvio, né, gente? Isso é óbvio, né? O Will Smith, ele fala que ele adora o jogo Monopoly, né? Que aqui no Brasil é o banco imobiliário, né? Ele sempre gosta de jogar banco imobiliário no Natal com a família. Ele também adora jogar xadrez. Ele é um super jogador de xadrez, ele gosta mesmo. Aqui vocês podem ver que é a Jada, né? A Jada Smith. Então, a esposa do Will Smith, ela tem a banda Wicked Wisdom, que até chegou a tocar no Ozfest, né? E teve uma época que até o Guns N' Roses, eles chamaram a Jada, né? Chamaram a Wicked Wisdom, que é a banda dela, para abrir alguns shows do Guns N' Roses. Mas ela recusou, porque na época o Will Smith, junto com o Jaden Smith, eles estavam fazendo o filme A Procura da Felicidade. Então tinha que ter alguém para cuidar da Willow, né? Aí ela recusou fazer a turnê com o Guns N' Roses para cuidar da Willow. Muito legal, gente. Muito interessante a história dele, né? E assim, galera, o livro, né, o Smith, ele também ele fala que ele aprendeu muito com o pai dele, né? Sobre ética de trabalho, né? Apesar de o pai ter tido muitos momentos de violência, né? De agressão com a mãe dele, né? Eles até se separaram
Ele fala que ele, apesar disso, né, ele aprendeu muito com o pai, né, sobre ética de trabalho. O pai dele falava muito que 99% é igual a nada, né? 99% é igual a nada. Ou seja, se for para você fazer alguma coisa e fazer pela metade ou fazer bem feito, é melhor nem fazer, né? E a avó dele, a Gigi, a avó dele dizia que era para ele tomar cuidado com a forma como ele tratava as pessoas na subida, porque na queda talvez ele poderia encontrar essas mesmas pessoas, né? Ou seja, incentivando o Will Smith a ser humilde, né? A sempre ser pé no chão e não esquecer as origens dele, né? O Will, ele fala que além de rapper, ator e produtor, né? Ele, durante a adolescência, ele trabalhou ensacando gelo, né? O pai dele tinha uma fábrica de gelo e ele trabalhava lá ensacando gelo. O Will também ele diz que ele ganhou numa aposta no jogo de sinuca o carro de luxo. Ganhou o carro de luxo de um mafioso lá, local, né? Um bandidão lá. E depois ele acabou desistindo do carro. Ele acabou não querendo mais o carro. E aí o resultado foi que esse cara, né? Esse mafioso lá na época, acabou se tornando um dos melhores amigos dele, né? O livro também fala muito sobre as sessões de terapia do Will Smith, né? Olha que legal essa foto, gente. Olha que legal essa foto. O Will e a Jada, né? Então, ele fala muito das sessões de terapia dele, né? E ele aprendeu muito nessas sessões de terapia a importância de ser assertivo, de dizer não quando ele quer dizer não, né? Muito legal. É bem do fim do livro, né? Essas sessões de terapia dele. Deixa eu ver se eu encontro aqui as. Ah, é a página 404. Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Ó. A página 404 aqui mostra as influências literárias do Will Smith, né? Aqui, ó. Aqui são os livros que ele leu, né? Os vários livros que ele leu, né? A autobiografia do Malcolm X, Bhagavad Gita, A Trilha Menos Percorrida, Don Quixote, A Alma Indomável, Os Ensinamentos de Buda, Odisseia, Moby Dick, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, As Cinco Linguagens do Amor, O Homem é Aquilo que Ele Pensa, né? Então, Como Meditar, né? Um guia prático para fazer amigos usando o poder da sua mente. Muito legal, galera. As influências literárias, né, do Will Smith, a maior parte dos livros, né, que ele gosta de ler são livros sobre desenvolvimento pessoal. E ele também gosta muito, ele fala aqui que ele também gosta muito do livro do Joseph Campbell, que fala sobre a jornada do herói, né, o mito do herói, a jornada do herói. Ele fala muito que ele estuda, ele realmente senta e estuda aquele livro, né? Galera, eu gostei muito desse livro, gostei muito mesmo. Recomendo para vocês. É... é uma leitura, apesar de ter mais de 400 páginas, é um calhamaçozinho, mas você nem vai perceber, tá? Você nem vai perceber aí o peso, né? O conteúdo de peso, o valor do conteúdo aqui desse livro, as histórias que o Will conta desde a época dele de rapper, né? Desde a época dele de escola, os amigos, né, que ele conheceu e tudo, as desavenças que ele tinha com as namoradas dele, né? E até com a atual esposa. Vale muito a pena, viu, galera? Vale muito a pena. A biografia do Will Smith. Aqui no Brasil, a editora Bestseller, né? E o que eu achei legal é que o livro veio com a mesma capa americana, né? Eu já dei uma pesquisada na internet e o livro veio com a mesma capa americana, a mesma capa com que ele foi produzido lá fora. Valeu, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo. Um abraço a todos. Valeu.